O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, nos apresenta aquela situação de perseguição dos apóstolos. Vocês lembram? Eles estavam pregando o nome de Cristo, pregando o Evangelho, eles foram presos, eles foram colocados na prisão, foram miraculosamente soltos, isto é, com os guardas à porta da prisão e os portões, as grades lacrados. Eles saíram e os guardas não souberam explicar como. Os chefes do sinédrio os pegaram e no caso a leitura de hoje. Pegaram, estavam ali dispostos a fazer algo até talvez pior nessa perseguição, mas Gamaliel, que foi o professor, que foi o instrutor, o mestre de São Paulo, Gamaliel deu esse conselho, versículo 38, disse: olha, quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens, deixai-os ir embora. Porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, vai se destruir, vai acabar. Se isso é coisa dos homens, isso vai acabar. Mas cuidado, mas se vem de Deus, versículo 39, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Meus irmãos, aí diz então que os apóstolos foram chicoteados,
foram flagelados, disseram que eles não deveriam pregar o evangelho, perdido, eles iriam pregar. Disseram que eles não pregassem e eles voltaram para o templo. Porque lembra? Eles estavam dispostos a agradar a Deus, mesmo que isso desagradasse os homens. Eles temiam a Deus, não aos homens. Então eles voltaram e continuaram fazendo tudo aquilo que Deus lhes tinha mandado fazer. Continuaram pregando o evangelho. Meus irmãos, o que é que isso nos ensina a nós? Isto é, isso enche o nosso coração de consolo. Isto é, se algo é de Deus, nós podemos contar com a providência de Deus. Se algo está de acordo com a vontade de Deus, mesmo que os homens, mesmo que os demônios e os homens, por eles, pelos demônios instigados, venham contra esta obra, ela subsistirá, ela continuará de pé, mesmo com todos os percalços e dificuldades, porque aquela obra é querida por Deus. Quando, podemos dizer de uma outra maneira, quando estamos debaixo da graça de Deus, quando estamos na amizade com Deus, tudo concorrerá para o nosso bem, até os eventos tristes, até os problemas que nos advierem, que nos acontecerem. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Mas voltando à primeira afirmação de Gamaliel, olhe, se esse projeto é do mundo, isso vai acabar. Ele deu até exemplos anteriores que haviam acontecido. Mas se isso é de Deus, não se ponha em luta contra Deus. E nós podemos dizer, meus irmãos, que no decorrer da história, quantas vezes isso vem acontecendo? Isto é, uma luta contra a igreja de Deus, uma luta contra os apóstolos, uma perseguição contra a igreja de Deus, perseguição, investidas que vêm de fora, investidas do diabo e os seus demônios que vêm de fora, e investidas que vêm até mesmo de dentro da própria igreja para querer destruí-la, mas ela é de Deus. De modo que, por mais que o cenário se nos apresente meio desolador, desmotivador, nós sabemos que essa igreja é de Deus. Não é aqui a afirmação que aqui diz aqui, mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. E as portas do inferno jamais poderão contra ela. Jamais conseguirão destruí-la, porque ela é de Deus. Ora, se nós olharmos no decorrer da história, nós veremos, meus santos, o quanto, e principalmente hoje, o quanto o catolicismo, ele se tornou ridicularizado e demonizado. Ser católico é algo risível, é algo para pessoas tolas, é algo para pessoas dementes, para pessoas não cultas, para pessoas não inteligentes. Então é algo ridicularizado e ao mesmo tempo demonizado, algo mau. Se você é católico, você é fundamentalista. Se você é católico de fato, né? Não católico light, não católico Nutella. Mas se você é católico de fato, as pessoas chamarão você de imbecil, mesmo que não digam isso, mas não terão você como uma pessoa inteligente, uma pessoa digna de uma discussão séria, de uma conversa séria. Então, a sua fé, ela é ridicularizada e demonizada. Por quê? Porque você tem
pressupostos inaceitáveis, inadmissíveis para o mundo atual. De modo que você pode, e nós infelizmente observamos isso atualmente, no mundo inteiro, não apenas no Brasil, ou não apenas fora do Brasil, no mundo inteiro. Desrespeito à fé, perseguição, difamação, profanação dos símbolos religiosos, e tudo isso é permitido desde que seja contra os cristãos, desde que seja contra os católicos. Vá você querer desrespeitar um símbolo da Umbanda, a mídia vai cair matando em você. Vá querer falar contra os líderes religiosos de uma outra religião. Nossa, que coisa absurda, pecado mortal triplo. Mas se for contra os cristãos, aí você pode falar contra as imagens, você pode falar contra o credo. Isto é, vá você falar mal contra, vai falar você contra as doutrinas ensinadas por essas religiões. Nossa, que absurdo. Você é uma pessoa desrespeitosa, mas falar mal contra a doutrina católica, claro que pode, é virtude. É sinal de inteligência você fazer pouco caso dos ensinamentos católicos. Então, é uma perseguição, é uma ridicularização e é uma demonização patente, presente em todos os meios. E é um sinal, um dos sinais da perseguição. Mas é claro, vocês vão encontrar uma perseguição explícita em vários lugares do mundo. Nicarágua, Cuba, Venezuela, Chile, em países do Oriente Médio, perseguição em países ditos livres, como por exemplo nos Estados Unidos, em que se você for rezar em silêncio diante de uma clínica de aborto, você pode ser preso. Em silêncio diante de uma clínica de aborto, porque aquilo que ali está sendo feito é algo tão digno e tão santo. Matar crianças na barriga das mães é algo tão bonito que ninguém pode, nem em silêncio, se contrapor àquela atitude. Algo tão entranhado na doutrina cristã, quer dizer, então eu não posso manifestar a minha fé em qualquer lugar, no máximo dentro da igreja. Então, uma perseguição cada vez mais presente, uma mídia que é tida como a fonte primeira de informação, uma mídia cada vez mais contrária à igreja. As escolas e as universidades, os livros didáticos, cada vez mais contrários à fé e à igreja. Ora, se você vai para a universidade, dá até vergonha de ser católico, porque aquilo que se apresenta, o espantalho de igreja que se apresenta, é algo tão feio, que dá vergonha. Você diz, nossa, ser católico é isso? E vocês veem isso. Os pais veem quão diferentes se tornam os seus filhos depois que eles vão para a universidade. Seja por causa do ambiente de outras pessoas com uma mentalidade tão avessa e tão avessa à fé e tão contrária à igreja, seja por aquilo que os próprios livros apresentam e os professores, aspas, ensinam. Então, é uma perseguição por meio, inclusive, da cultura. Ora, se nós vemos isso apenas com o olhar humano, o nosso coração se entristece e desanima. Mas, se nós cremos que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, se nós cremos que
se essa obra, se essa igreja combatida e perseguida, se ela vem de Deus, e nós cremos que ela vem de Deus, que ela é divina, isto é, ela é obra de Deus, nós cremos que por mais numerosos que sejam os seus inimigos, eles estão lutando contra Deus e não contra homens. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Mas dizer isso não significa que nós não tenhamos baixas e perdas. Dizer isso não significa de que nós não iremos sofrer, que nós não iremos sentir o peso da perseguição. Mas dizer isso é afirmar que o Senhor prometeu que essa igreja subsistiria, ela permaneceria na história, mesmo como um resto, um pequeno resto, presente no mundo, ensinando fielmente o nome de Cristo. Mas essas investidas do demônio contra a igreja, como, e aqui entendamos, seja a investida direta, seja por meio das pessoas, como foi aqui o caso dos apóstolos. Essa investida não vem apenas de fora, ela vem também de dentro. O medo, a vergonha e a falta de fé de muitos católicos em viver a sua fé. Isso é uma investida. De alguma maneira, nós sentimos o peso da perseguição, percebemos quão contrária se tornou a fé católica ao mundo, que tememos ser católicos de fato. Tememos proclamar, testemunhar claramente, às claras, a nossa fé, porque temos medo da demonização e de sermos ridicularizados. Nossa, se eu disser que eu creio no sacramento da confissão, vão me chamar de bobo, de ridículo. Se eu disser que é verdade que um católico ele não pode usar contraceptivos, que ele não pode usar anticoncepcional, de que ele deve sim, o domingo é o dia do Senhor, e um dos atos, o mais excelente, em que eu demonstro isso, é o que? É a missa dominical. Que quando eu me uno a uma mulher, quando uma mulher se une a um homem, quando eles se casam para sempre, e vão ter que suportar as suas fragilidades, os seus pecados, porque o casamento é indissolúvel. E se por algum motivo aquela convivência não for mais possível, um outro casamento não é nem possibilidade. Isso está fora de cogitação. Por quê? Porque mesmo que não vivamos sob o mesmo teto, estamos unidos para sempre. Esta é a minha fé, por mais risível que seja para os de fora. E tantas outras coisas, o respeito, a veneração, a honra que nós prestamos às imagens, a adoração que nós prestamos a Jesus no Santíssimo Sacramento, o respeito e a reverência que nós prestamos aos sacerdotes, mesmo que eles em si mesmos, por causa de si, eles sejam a negação daquele mistério que eles carregam, mas são homens que carregam o santo neles. São homens que carregam a bênção de Deus, a vida religiosa consagrada como algo desejável, algo maravilhoso em que os pais desejam para os seus filhos, para as suas filhas, porque serão não de um homem ou de uma mulher, mas serão totalmente de Deus. Então esta realidade que cremos e da qual não temos vergonha.
essa alegria de ser católico. Que alegria, meu Deus, de ser católico, de crer no verdadeiro e único Deus e de pertencer à única igreja que Deus deixou aqui na terra. Que alegria de ser católico. Não, infelizmente, medo, vergonha e falta de fé. De modo que muitos clérigos, por clérigos aqui compreendamos diáconos, presbíteros e bispos, muitos clérigos, porque não ou têm medo, ou têm vergonha, ou perderam a fé, tomaram a decisão resoluta de não pregar todos os pontos da fé. Escolheram o que pregam, com consciência e com uma decisão clara, com a decisão consciente, decidiram o quê? Que não vão anunciar todas as verdades da fé, de modo levando as pessoas a uma perda de identidade católica. Comunidades e comunidades, paróquias e paróquias que não têm uma identidade católica. Por quê? Porque os clérigos não pregam todo o conteúdo católico, pregam aquilo que se adequa ao seu pensamento, pregam aquilo que o mundo pode aceitar, mas não pregam tudo aquilo que Jesus ensinou e no qual os católicos sempre creram. Então é o medo, é a vergonha, é a falta de fé, de modo que assuntos como aborto, contraceptivo, divórcio, segundo casamento, homossexualidade, esses assuntos sequer são tratados, esses assuntos sequer são levantados. Por quê? Porque não se quer entrar em choque com mentalidades, com sensibilidades, porque o mundo atual não pode isso mais aceitar. Imagine aqui, meus santos, que coisa horrorosa, que coisa triste você falar que uma conferência episcopal, isto é, não é um padre, não é um bispo, é uma conferência episcopal de um país relevante como a Alemanha. Os bispos então dizem que vão abençoar os casais homossexuais, isto é, vão abençoar o pecado. Quer dizer, perderam a fé, se acham Deus, porque acham que podem abençoar o que Deus não abençoa, acham que podem dizer que é lícito aquilo que Deus diz que é ilícito, acham que podem dizer que é bom aquilo que Deus diz que é mal, mas como a sociedade, como a cultura atual diz que isso é belo e desejável, estão dispostos a agradar o mundo, mesmo que isso desagrade a Deus. Isso é gravíssimo, que não é apenas um pecado de fraqueza de uma pessoa, mas é uma rebeldia contra Deus e contra tudo aquilo que Ele ensina. Então isso é uma investida do diabo e dos seus demônios desde dentro. A morte da vida missionária. Imagine, meus santos, que aquela realidade de uns 100 anos até, de pessoas que deixavam tudo para tornar outras pessoas católicas, que iam pelo mundo em viagens árduas, difíceis, perigosas, em que elas sacrificavam tudo neste mundo para pelo menos tornar uma pessoa católica, porque elas acreditavam que isso era a condição para que elas alcançassem o reino dos céus. Então eles sacrificavam tudo, eles sacrificavam os seus bens, eles sacrificavam os seus entes queridos para converter as pessoas. Hoje isso é chamado de proselitismo, uma palavra grande que indica alguém
que quer mudar a cabeça do outro por interesses próprios, por interesses não dignos, quando para nós católicos é a coisa mais santa. E é a obediência à palavra de nosso Senhor que diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os, tornando-os católicos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus deixou uma igreja, uma única igreja aqui na terra, e nós precisamos tornar o maior número de pessoas católicas para que haja um só rebanho e um só pastor. Mas isso se tornou cada vez mais uma afirmação muito fanática, muito fundamentalista. Por quê? Porque a evangelização deve levar ao diálogo, quando na verdade, meus santos, a evangelização deve levar à conversão das pessoas, convertê-las, torná-las católicas, fazer com que elas entrem na igreja que não é nossa, mas é de Cristo. Então percebe que esta crise, essas investidas do demônio dentro também da igreja, faz com que uma crise sem precedentes vá se instalando cada vez mais na igreja de Cristo. Mas, e já estou terminando, se essa igreja, meus santos, fosse uma obra humana, nós sairíamos hoje aqui da nossa celebração desanimados, tristes, cabisbaixos. Mas, versículo 39, se essa obra vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-la. Se essa igreja vem de Deus e vem de Deus, o diabo e os seus anjos não a destruirão. Os homens não a destruirão. Os clérigos não a destruirão. Os ditos religiosos não a destruirão, porque as portas do inferno não prevalecerão. Mas isso não significa que não haja perdas. Isso não significa que não haja sofrimento em todo este propósito, em todo este percurso. Para terminar, o Papa Bento XVI, quando ainda padre, tem uma afirmação muito conhecida e que de alguma maneira se encaixa tão bem nisso que nós estamos refletindo. Ele diz assim: é da crise de hoje amanhã emergirá uma igreja que tem tido muitas perdas. Ela se tornará pequena e terá que começar de novo. Igreja grande, grandes paróquias, vai ficar pequena, minguadinha, xoxinha, vai ter que começar de novo. Ela não será mais capaz de se assentar nos edifícios que construiu durante a prosperidade. Basílica de São Pedro, perderemos tudo isso, meus santos. Tudo isso, esses grandes prédios, grandes basílicas, grandes catedrais, tudo isso será perdido. Nós não teremos mais a posse disso que no período da prosperidade nós construímos. Conforme o número de fiéis diminui, ela perderá muitos dos privilégios sociais, dias santos, feriados religiosos, tudo isso perderemos. Tudo isso perderemos. Na fé e na oração, ela reencontrará o seu verdadeiro centro e vivenciará de novo os sacramentos como um culto a Deus. Deste modo, parece-me claro que a igreja passa por tempos muito difíceis. A verdadeira crise sequer começou. Nós vimos tudo isso e o Papa Bento XVI, já como padre com a sua clareza meridiana, dizia: mas a crise nem sequer começou. A verdadeira crise nem sequer começou. Devemos aguardar uma grande convulsão. Neste mesmo tempo, era Papa
São João Paulo II, e ele escrevia algo muito semelhante. Precisamos nos preparar, agora é o Papa São João Paulo II, precisamos nos preparar para sofrer grandes provações em breve, pois elas exigirão de nós que estejamos dispostos a abrir mão até da vida e que tenhamos dedicação completa a Cristo e por Cristo. Com as vossas e as minhas orações é possível mitigar, diminuir essas tribulações, mas não é mais possível esquivar-se delas, desviar-se delas, pois apenas assim a igreja poderá ser realmente renovada. Meus irmãos, peçamos a Deus então que nos conceda a graça de sermos verdadeiramente católicos, para que estejamos de pé em meio a estas provações e que nós não reneguemos, mas testemunhemos a nossa fé católica em todos os acontecimentos de agora e aqueles que se aproximam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.